Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui nos mostra pelo desenho uma carga fonte, Q maiúsculo, uma carga de prova, Q minúsculo. Essa carga fonte, o sinal é positivo. Essa carga de prova não tem sinal. Aqui temos o vetor campo elétrico e temos o sentido desse vetor, que no caso é horizontal para a direita. Então vamos lá. Se o campo elétrico da carga Q é igual a 20 N por Coulomb e a carga de prova Qzinho igual a 2 Coulomb, quanto é a força elétrica? Bom, aqui temos a fórmula da força elétrica envolvendo o campo elétrico. Então, colocando aqui os dados, o E vale 20, certo? Então, no lugar desse E, eu vou colocar 20. No lugar desse Qzinho, vou colocar 2. Pronto. Aí, resolvido a questão. 2 vezes 20, 40 newtons. Resolvido. A letra B. A letra B nos pede que é para dizer a direção e o sentido da força e também do campo elétrico. Do campo elétrico ele já deu. O sentido dele, a direção é horizontal e o seu sentido é para a direita. E da força elétrica? A força elétrica a gente tem que lembrar da regra. A regra nos diz, se essa carga de prova for positiva, certo? A carga fonte sendo positiva, aí a carga de prova sendo positiva, certo? Ela vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico, certo? Então, vamos recordar, se colocando carga de prova positiva, a força elétrica e campo elétrico têm mesma direção e sentido. Se colocar a carga de prova negativa, força elétrica e campo elétrico têm mesma direção, porém sentidos contrários. Nesse caso aqui, Q é 2, ou seja, positivo. Portanto, força elétrica e campo elétrico vai ter mesma direção e sentido, ou seja, vai ser horizontal para a direita, certo? Tá aqui. O vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. Horizontal para a direita, ok? Vamos ver outro exemplo. Uma carga de prova Q igual a 4 microcoulomb. Olha, uma primeira informação aqui. E é colocada em um ponto do espaço e fica sujeita a uma força elétrica de direção vertical. Pronto. Força elétrica, direção vertical, orientada para cima. Intensidade de 0,6 newtons. Dá para perceber que a questão ela deu todos os dados do vetor força elétrica. Caracterizar o vetor campo elétrico naquele ponto do espaço. Gente, ele pede para caracterizar o vetor campo elétrico. Se eu quero caracterizar, eu vou ter que saber os 3 elementos do vetor: o módulo, a direção e o sentido. Mas bora pegar aqui os dados. Bom, solução. Caracterizar o vetor campo elétrico é informar os 3 elementos. Os 3 elementos de um vetor: o módulo, direção, sentido. Ok. A primeira informação que temos é que a carga de prova Q é uma carga positiva que vale 4 microcoulomb. Ou seja, aqui é um prefixo micro, que é 10 elevado a menos 6, certo? Aí aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A força elétrica, ele diz que a direção é vertical, seu sentido é para cima, sua intensidade é 0,6 newtons, certo? Agora eu vou ter que caracterizar. Para caracterizar eu vou ter que dizer quem é o módulo, quem é a direção e quem é o sentido. Bom, vamos fazer por parte. Módulo. Qual é o módulo de E?
Como é que eu calculo esse módulo? Para calcular o módulo do vetor E, eu tenho que lembrar da fórmula que é força elétrica dividido pela carga de prova. Essa carga de prova aqui, como vocês estão notando, ela está em módulo justamente porque o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial e, portanto, tem que ter um resultado sempre positivo, certo? Ok. Substituindo aqui as informações, nós temos que a força elétrica é 0,6. Aqui, o módulo da carga de prova, veja que é um número positivo. Não tinha necessidade de colocar em módulo, mas eu fiz questão de colocar aqui, justamente porque se caso fosse uma carga de prova negativa, tinha que colocar para poder ela virar positiva, certo? Aí aqui ficou 0,6 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. 0,15. Ok. Pronto, aqui deu 0,15. Essa potência de 10 ela vai ser jogada para cima. Quando eu jogo essa potência de 10 para cima, tem uma regra que nos informa que o sinal do expoente vai mudar. Se é negativo, passa a ser positivo. Se é positivo, passa a ser negativo. Então aqui vai ficar vezes 10 elevado a 6. Colocando em notação científica, a vírgula vai andar um número para a direita. A gente sabe que, direita, expoente, diminui, certo? De direita, de diminui. Portanto, esse aqui é o módulo. 1,5 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Agora vamos ver a direção. A direção, vamos aqui analisar. A gente tem que lembrar o seguinte. Será que a carga é negativa? Será que a carga é positiva? A carga de prova. Como a carga de prova tem sinal positivo, então a força elétrica e o vetor campo elétrico terão mesma direção e sentido. Qual vai ser a direção desse campo elétrico? Como a força ela é vertical, essa direção também vai ser vertical. Aqui, então, a direção do campo elétrico é vertical. E o sentido? Como a carga de prova tem sinal positivo, ok, é 4 microcoulomb, a força elétrica e o vetor campo elétrico têm mesma direção e sentido. Como a força é para cima, então o campo elétrico também vai ser para cima o seu sentido, ok? Pronto. Então caracterizar o vetor campo elétrico é dizer quem é o módulo, a direção e o sentido. A gente tem que lembrar das regras da questão da carga de prova quando ela é positiva ou quando ela é negativa, certo? Positiva, força e campo, mesma direção e sentido. Acabou, a regra é essa. Bom, bora ver isso aqui. Uma partícula eletrizada com carga Q igual a menos 2 microcoulomb. Olha, primeira informação. Veja que agora a carga de prova é negativa. Temos que lembrar da regra, né? Que se a carga de prova é negativa, significa dizer que o campo e a força, elas terão mesma direção, porém sentidos contrários. Colocado em um ponto P do espaço, sofre a ação de uma força elétrica que equilibra seu peso. Sabendo que a partícula tem massa igual a 4 gramas. E considerando G, o que seria esse G? Esse G é a aceleração da gravidade. Caracteriza o vetor campo elétrico existente no ponto P. Novamente, caracterizar o vetor campo elétrico é informar os 3 elementos do vetor: módulo, direção e sentido. Então, a primeira informação que a gente tem é que a carga de prova menos 2 microcoulomb. Isso aqui, de novo, é um prefixo que foi colocado, né? Esse prefixo aqui ele tem um valor fixo, que no caso é 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, outra informação aqui é que diz que a força elétrica equilibra o peso da partícula. Ou seja,
Se está equilibrando, significa dizer que estão de uma maneira igual. Uma força em equilíbrio. Se a força de um lado é igual à força do outro, então simplesmente estão em equilíbrio, certo? Veja o seguinte, a força elétrica e a força peso estão em equilíbrio. Só que tem uma característica, a força peso sempre é vertical e também para baixo. Se a força peso é vertical para baixo e a força elétrica está equilibrando, quer dizer que essa força elétrica ela vai ser vertical, porém para cima, certo? Então, o peso vai ser para baixo, a força elétrica vai ser para cima. Aí vai equilibrar. A conclusão é que a força elétrica será orientada para cima para equilibrar a força peso. Bom, vai ser mais ou menos isso aqui. A fórmula da força peso. A força elétrica aqui, a gente já viu que a força elétrica utilizando campo elétrico é Q vezes E. Então vamos pegar a primeira informação. Uma das primeiras informações que tem é a questão da massa. Veja, aqui já pegou a carga como primeira informação, aí pegou a massa. Só que essa massa, a gente sabe que a força, a massa ela é medida em quilograma, certo? Grama em quilograma, eu vou ter que dividir por 1000. A partir do momento que eu pego o número e divido por 1000, ele já virou quilo, certo? Então, 4 gramas, eu quero transformar esse 4 gramas em quilogramas, eu vou dividir por 1000. Nesse caso, vai ficar 0,004 quilos. Olha, esse número aqui é um número muito chato de se trabalhar para poder realizar as operações. Então, o ideal é que transforme isso aqui em notação científica. A vírgula ela vai andar até chegar aqui no finalzinho do 4. Andar 3 números à direita. Direita, expoente diminui, por isso que está negativo, certo? Aí, então, a gravidade, uma outra informação é que a aceleração da gravidade é 10. Ok, então bora fazer a caracterização do vetor. Certo? Eu quero o módulo do vetor. Olha, ele não deu valor de E. Ele não deu o valor da força elétrica. Se ele tivesse dado o valor da força elétrica, a gente encontraria de boa. A gente pegava a força e dividia pela carga. Mas ele disse uma informação legal. Ele disse que a força elétrica ela é igual a força peso, porque está equilibrando. Então é o seguinte, eu posso no lugar de força elétrica colocar P, de boa, porque está igual, equilibrando. Eu tenho que lembrar que a fórmula da força peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, no lugar de P, já que ele não deu, eu posso colocar a massa vezes a gravidade. Bom, então, utilizando isso aqui, certo? Para poder encontrar E, aí vai ficar bem mais simples. Então, o E vai ser, quem é a massa? 4 vezes 10 elevado a menos 3. Quem é a gravidade? A gravidade ele deu, vale 10. Olha, essa carga de prova, por isso que é a importância da gente saber que isso aqui está em módulo. Está em módulo. Então, eu vou ter que colocar o módulo de menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. 4 vezes 10 é 40. 40 vezes 10 elevado a menos 3. O módulo de menos 2 é 2. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Olha, 40 dividido por 2 dá 20. Já esse aqui, eu vou jogar para cima. Isso aqui vai ficar 10 elevado a 6. Menos 3 mais 6 dá 3. Certo? Então, aqui ficou 20 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. Colocando em notação científica, ficando 10 elevado a 4.
Esse é o módulo. Agora, qual vai ser a direção? Tá fácil a direção. Direção. Como a carga de prova tem sinal negativo, então a força elétrica e o vetor campo elétrico terão a mesma direção em sentidos contrários. Ou seja, veja o seguinte, a gente sabe que a direção aqui é vertical, porque como ela equilibra a força-peso e a força-peso é sempre vertical, vai ser a mesma direção, ou seja, vertical. Sentido. Como a carga de prova tem sinal negativo, essa regra é para o sinal negativo. Então, a força elétrica e o vetor campo elétrico terão a mesma direção em sentidos contrários. Campo elétrico vai ser contrário. Por isso, então, que o seu sentido é para baixo.